Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 21 de dezembro de 2020, segunda-feira. Estamos entrando aí na semana do Natal. E, portanto, vamos aos estudos. Começando com o mini índice futuro, que abriu hoje num enorme gap de baixa. O candle de sexta-feira foi um doji baixista com um pavio na parte superior extremamente longo, o que mostra uma pressão vendedora muito grande. Você pode ver que essa pressão, ela de fato ocorreu por causa do grande gap de baixa que abriu hoje, né, forçando aí os preços para baixo, e por fim perdeu a média de 8 períodos. Tá? O próximo alvo agora é a média de 20 períodos na região de 113.800 pontos. Tá? No gráfico de 5 minutos, ele abriu um forte gap, saiu da região de lateralização e abriu em forte gap de baixa. E aí ele se lateraliza, né? Porque quando ele abre em gap, as médias que agora, né, estão já no preço, elas estão aqui em cima, né? Então ele vai se lateralizando até que as médias cheguem no preço. Só que não houve reação nem para cima nem para baixo, tá? E aí, mais cedo, quando eu fui fazer os estudos, eu preenchi essas duas regiões aqui que estavam formadas, mostrando que ele estava em lateralização. Ele rompeu, só que a média de 200 estava logo acima, fazendo com que a relação risco-retorno de um trade aqui de compra não compensava. Ele não bateu na média, mas ele foi próximo à média e voltou a cair dentro da região de lateralização. Então, para amanhã, o que a gente faz? A gente preenche a região de lateralização e aguarda, né? Se ele, só opera se ele cair abaixo dela ou se ele subir acima dela. Mesmo assim, ele subindo, ele volta para a região de lateralização anterior, né? E aí tem que tomar um certo cuidado, ok? O Ibovespa à vista, o candle já foi um candle baixista de força que fechou. O fechamento é aqui, ó, quando o corpo do candle acaba, não é aqui, aqui foi a mínima atingida. Ele atingiu essa mínima, subiu, e aí o fechamento é quando o corpo, esse quadrado vermelho, ele acaba. Então a gente pode ver que ele fechou abaixo da média de 8 períodos, tá? Não havia deixado um doji tão escancarado assim, tão forte, igual do Ibovespa à vista, futuros aliás, mas o Ibovespa à vista também houve queda, fechou abaixo, próximo alvo média de 20 períodos, 103.500 pontos. Tá? Foi aí uma queda expressiva. Vamos ver o ETF do Ibovespa, o ETF do Ibovespa BOVA11, também caiu abaixo da média de 8 períodos. Ele já formou um doji, um candle de dúvida, mas você pode ver que a pressão vendedora foi muito grande, volume baixista acima da média do indicador de volume financeiro. E o MACD ele está virando de altista para baixista. Tem que tomar muito cuidado, tá? Fazendo uma elucubração, né, eu diria que, né, até me perguntaram mais cedo lá no Instagram, né, se acha que vai haver uma correção forte. Aí eu disse, né, que enquanto o preço ele permanece acima da média de 20 períodos, a gente não pode falar em reversão, né? A gente pode falar só em correção. Ele pode cair e atingir até a média, né? Ele vindo até a média é correção para voltar para alta. Só que eu acredito que isso é o início de uma reversão. Ou pelo menos eu não acredito que a média de 20 períodos do gráfico diário vai segurar. Eu acredito que porque ele tem muito espaço para cair, tá? Vai segurar ou na média de 8 períodos ou na média de 20. Quer ver? Vamos para o Ibovespa, esse aqui é o BOVA11, o Ibovespa à vista. No gráfico semanal, olha só, vamos para o gráfico diário e vamos identificar aqui, ó, a média de 20 períodos. Vamos colocar uma linha sobre ela, ela está em 103.500, vamos colocar uma linha sobre ela. Aliás, vamos pegar essa própria linha, 113.900, vamos diminuir ela aqui, ó. Tá, 103.000, ela está na região da média de 20. Beleza, essa linha aqui, vamos mudar a cor dela, só pra gente ter como
identificar ela no prazo semanal, beleza. Média verde, ela está sobre a média de 20, a linha verde, aliás, sobre a média de 20 do gráfico diário. Vamos para o gráfico semanal. Olha só. No gráfico semanal, a média de 20 do gráfico diário, ela está muito acima da média de 8 períodos, que é a média mais curta do gráfico semanal. Por isso, por essa razão, eu não acredito que o preço ele vai se segurar na média de 20 períodos do diário. Para mim, ele vai cair no mínimo aqui, ó, 110 mil pontos. E ele tem espaço ainda para cair até 103, tá? Porque no gráfico semanal, ele caindo até 103, a gente não pode falar em reversão, tá? Ele pode cair, olha só, ele pode cair, vamos ver se a gente consegue pegar aqui mais ou menos uma porcentagem do fechamento de hoje para a média de 20, ele pode cair mais de 10%, o que é muito, tá? E mesmo assim a gente não vai falar em reversão no gráfico semanal. No gráfico diário já vai ter revertido já quando perder aqui, ó, 103.487 pontos, tá? Quando perder aqui no diário vai ter reversão. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir até a média de 8 no diário, ele vai formar um pivô de baixa e aí a gente vai poder fazer essa projeção, tá? Eu, aí, analisando o que eu acredito, eu aposto numa correção no mínimo até aqui na média de 20 do semanal. Pra mim, o Ibovespa ele vai cair até a região de 103 mil pontos. Tá? E eu vou falar porque eu vou mostrar o SP500 e o VIX. Tá? Mas, por enquanto, tá fazendo uma correção no gráfico diário e tem até 113.500 pontos. Tá? E aí é o seguinte, em termos práticos, o que a gente tem que levar em consideração em termos práticos, né? Tá, vamos voltar para o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Você está comprado. Beleza, você comprou aqui pela média de 8 períodos, você já tinha que ter estopado aqui em cima. Então, se você está comprado aqui ainda, está errado. Você já tem que ter estopado. No mínimo, você tem que colocar o stop, então, na mínima de hoje. No mínimo, no mínimo. Ah, se cair, você entrou pela média de 20. É o seguinte, o seu stop, você define a sua saída de acordo com a sua entrada. Tá? Você não vai esperar ele cair, apostar aqui, ó, que ele vai cair até a média de 20 e vai voltar. Ou pior, você não vai apostar que ele vai cair até a média de 8 ou até a média de 20 do semanal e vai voltar. Sabe por quê? Porque tá? Isso aí não tenho certeza. Eu tô falando que eu acho que ele vai cair até a média de 20, porque eu tô vendo as coisas aí, né, na minha visão, vão piorar e muito. E eu escrevi um artigo para a revista Grafistas, que deve ser essa semana. Eu escrevi na semana passada. E já está acontecendo coisas que eu escrevi no artigo na semana passada. Tá? Então assim, né, e aí você vai ver no artigo da revista lá, quem for ler, que as minhas previsões para 2021, para mim, 2021 vai startar uma crise financeira global, tá? Uma crise pior que 2008. Aí lá no artigo eu falo as razões, tá? Então é o seguinte, você não vai ficar comprado esperando cair até aqui, cair até aqui. Não, você entrou aqui no gráfico diário, você tem que sair fora. Você ficar comprado é loucura, tá? Ficar comprado é loucura. Antes de ir para o SP500, vamos olhar aqui os papéis que mais subiram e caíram. INEP4 subiu, subiu forte, né? Um candle aí, altista. Vamos ver aqui no gráfico 60 minutos. Aqui, ó, tem espaço, tá até na média de 8 para cair ou até na média de 20. Tá, a gente, quando no gráfico diário forma o candle barra elefante, a gente vai no gráfico 60 minutos para poder ver as médias. E aí as médias estão lá embaixo, então ele pode cair para voltar a subir. Então é melhor você esperar ele cair e você pegar ele subindo, se ele for retornar, né, no movimento de alta, tá? Agora não é momento de entrar. BID4, segundo o papel que mais subiu, ele está novamente subindo, ele está próximo a um alvo aqui de R$ 33,99. Tá, eu não sei porque eu considerei aqui, ó, os pavios, né? Se eu for tirar os pavios, na verdade, ele já atingiu. Na verdade foi aqui, ó. Ele atingiu já o alvo. E aí ele resolveu fazer correção até a média de 8. Tá? Vamos ver. Olha só, o OBV, ele tá no mesmo nível do topo anterior. Tá? Então assim, o ideal é você entrar quando ele corrige na média de 20, não na média de 8. Mas para quem gosta de operar super tendência, a entrada é acima, né? A entrada acima com stop na média de 8 e
Se romper aí, continuar subindo, você tá dentro, tá? O RSID3 subiu, mas tem topos aqui, ó, mais altos, então não se configura, as médias se encontraram, não é uma entrada, tá? Foi um movimento de alta aí, particular, né, no dia de hoje. Chips 3 caiu forte, não segurou na média de 8, perdeu a super tendência. Vamos ver se vai segurar na média de 20. Não configura como uma compra, obviamente. Você compra só depois que vem na média e volta a subir. E não configura uma venda porque não entrou em tendência de baixa, né? A nossa referência de tendência de baixa é na média de 20 períodos, ok? RNIL 11 caiu forte, estava se lateralizado, caiu forte. Vamos ver se quando encontrar a média de 20 vai voltar a subir. Nada a fazer também, nem compra, nem venda, nem nada. GPCP3 continua dentro de uma região de lateralização que eu já havia indicado. Ether 3 continuou em queda, né? Alvo de Fibonacci continua aí em R$ 11,21, tá? Corrigiu até na média de 8 períodos e agora volta a cair, né? Nova entrada dessa venda só rompendo a região aqui da mínima, tá? Rompendo a região da mínima, alvo aí no em 11,21, ok? E aí, vamos direto aqui pro SP500. SP500 formou, olha só, chegou a romper abaixo da média de 20 períodos do gráfico diário, voltou e fechou acima da média, mas candle é baixista, tá? Olha só o volume vendedor de hoje, coisa absurda. Segurou acima da média, mas a direção do movimento do preço é de queda, ok? Formou esse pavio aqui, né? Insiste ainda em segurar na média de 20 períodos. Só que existe uma coisa muito interessante, e o interessante é isso aqui, ó. O VIX na direção contrária subiu, também formou um pavio também, uma pressão vendedora aqui, ó, fechando na região de máxima, mas o volume foi absurdo. E para fechar, o ouro na verdade ele foi empacotado, né? Houve uma pressão tanto acima quanto abaixo. Foi um grau muito grande de incerteza. Só que tem um detalhe aqui no ouro. A gente sempre olhava o ouro como um ativo que, se ele está subindo, é porque os mercados internacionais, né, a economia global está ruim. Só que com essa crise do coronavírus, o que aconteceu também? Muita gente, muitos players, eles desfizeram a posição em ouro, porque quando o mercado ele começa a cair, as exigências de margem, às vezes os bancos eles começam a exigir muito mais dinheiro para que os investidores continuem apostando, tá, em determinadas direções do preço. Então, o que aconteceu, e isso pode acontecer, por isso que o ouro ele meio que está deixando de ser uma referência aí de termômetro, né, para a economia global. Porque o ouro, né, muita gente porque o ouro ele tem muita liquidez, tá? Por isso que o povo vende para ter liquidez, ou seja, eles estão posicionados em ouro e aí eles vendem para ter dinheiro para cobrir outras margens. Então, o que acontece? Você pode ver, vamos ver aqui, ó, o petróleo WTI caiu forte, segurou na média de 20, e o petróleo Brent também segurou na média de 20. E aí é o seguinte, um hedge fund aí, né, ou algum investidor, vamos pegar um fundo, né? Um fundo, ele está apostando aí na alta do petróleo, vamos supor, tá? Mercados futuros. E aí, para ele apostar, ele aposta lá, não sei quantos lá, milhões, e ele tem que ter milhões em depositado, tá? Depositado lá no banco, na corretora. Ele tem que ter milhões lá depositado para cobrir essa aposta dele. Por quê? Porque muitos apostam, ele está subindo, né? Eles apostam alavancados, tá? Eles não compram o número, eles não compram a quantidade que eles têm em caixa para eles poder ganhar mais ainda. Então, para eles ficarem alavancados, eles têm que manter uma quantidade em caixa, tá? Depositada lá na corretora, tá? E aí é o seguinte, o movimento de queda, né, aumenta a volatilidade, aumenta o risco, né, e aí até mexe nos critérios de
da equação lá, tá? Que estabelece a quantidade que tem que ficar depositado. Então o que acontece? O fundo ele está apostando na alta. Teve uma grande queda hoje, uma instabilidade muito grande, não sei o que, o VIX aumentando. O que a corretora exige? Para ficar alavancado tanto que eles estão, eles têm que depositar mais dinheiro. O que eles fazem? Eles vão lá no ouro, que é o ativo muito líquido, ou seja, qualquer hora que você quiser vender, você compra, você fica comprado, em milhões aqui no ouro. Qualquer hora, qualquer dia que você quiser vender o ouro, você vai encontrar comprador. Você consegue vender ouro. Então, como o ouro tem uma liquidez absurda, eles vão lá e vendem. Aí eles vendem para ter o dinheiro, para ir lá e cobrir, tá? Para ter o dinheiro para colocar como margem lá para continuar apostando aqui na alta do óleo, do petróleo, tá? Então é assim que funciona. Por isso que o ouro ele deixou de ser aí um termômetro, tá? Da economia global. Então você pode ver que teve uma incerteza aqui, porque na verdade teve uma paridade, tá? Uma paridade entre compradores e vendedores. Tá? Muita gente vendeu, mas muita gente também comprou. Até porque, olhando o VIX, que está em alta, que é o índice de volatilidade do SP500, e o SP500 em queda, meu amigo, é queda mesmo. E aí é o seguinte, o que está acontecendo com os mercados globais, tá? Semana passada eu já avisei, mas, né, repito, foi identificada, né, uma nova mutação do coronavírus, e aí aumentou as restrições de lockdown na Inglaterra e no Reino Unido, tá? Aumentou ainda mais, já estava em lockdown, agora aumentou as restrições. As pessoas não podem se reunir no Natal com pessoas que não moram dentro da própria casa, e etc. Uma série de medidas. E com isso é o seguinte, lá no artigo lá na revista Grafistas, eu estou até adiantando, né? Quem tem aí a paciência de assistir esse vídeo até o final, tá, né, tendo essa informação. O que eu coloco lá? Eu coloco a questão central é a questão que a vacina que está sendo creditada como a grande solução para a pandemia não vai ser, por conta dessas mutações. O coronavírus ele tem a capacidade de fazer uma mutação, de ter mutações de uma maneira mais rápida, tá, do que, por exemplo, o vírus da gripe. Então, ele vai ter mais mutações, ele vai se aperfeiçoar. Foram duas mutações que foram identificadas, tá? A primeira delas é que foi identificado que aumentou em 70%, o vírus ele aumentou a sua própria capacidade em 70% de se proliferar e das pessoas se infectarem. O seu grau de infecção agora é maior em 70%. E a segunda mutação é uma mutação que não aumenta nada, nenhuma característica do vírus, mas faz com que quem foi infectado pela primeira vez consiga ser infectado pela segunda vez. Porque essa nova mutação não estava, obviamente, né, no vírus anteriormente, e faz com que a vacina se torne algo ineficaz. Então, mesmo quem já pegou, e mesmo que a pessoa tenha pego e tenha agora vacinado, ela pode pegar novamente, tá? Então essa questão central é que vai exigir que os lockdowns não apenas continuem, mas aumentem, tá? Vai aumentar em muitos lockdowns, porque a letalidade, por exemplo, do vírus, ela vai aumentar, querendo ou não. E então, a economia mundial, ela vai sofrer impacto novamente, porque todo o dinheiro que está sendo gasto com a compra de vacinas, com, né, toda essa logística aí, etc., vai se mostrar ineficaz. Os governos já não estão tendo dinheiro. Hoje, acho que foi hoje, né, foi aprovado aí um estímulo de 900 bilhões lá no governo americano, né, ou seja, o Tesouro lá, o Banco Central, não sei se é o Banco Central ou se é o Tesouro, né, que emite moeda. Enfim, o órgão lá nos Estados Unidos que emite moeda vai emitir 900 bilhões. Tá? Então, enfim, o cenário ele não é bom, tá? Ele é caótico, ok? Por isso que eu acredito que o SP500 ele não vai segurar aqui. Vamos ver aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal aí, ó, tem espaço aí para cair bem mais, tá?
na média de 20 períodos, e no gráfico mensal, mais ainda. Tá, vamos aqui, ó, fazer a mesma coisa que a gente fez lá, só para fechar, vamos aqui no... traçar uma linha na média de 20 do gráfico diário. Estou no gráfico diário. Essa linha aqui está na média de 20. Vou para o gráfico semanal. Olha onde que está a média de 20 do gráfico semanal. Beleza. Vou traçar outra média. Vou traçar aqui, ó, a média de 20 do gráfico semanal. Ok? Vamos para o gráfico mensal. Olha aonde que está. E aí vamos traçar a média de 20 para o gráfico mensal. Beleza, traçamos. Aí vamos voltar agora. Gráfico semanal. Olha onde que a média do mensal está. 3.117. Olha só onde que a média do semanal está. Ok? Vamos para o diário. Olha só. A média do semanal está aqui. E a média do mensal em relação ao gráfico diário. Olha onde que está. Abaixo da média de 200. Hein? Então, fizer uma correção. Não é nem reversão não, tá? Não estou falando reversão não. Estou falando que o preço ele pode vir na média de 20 e voltar a subir. Tá? Esse aqui é o gráfico mensal do SP500. Pode não cair abaixo da média de 20, pode cair. Mas se cair até na média de 20, olha o tanto que vai cair no gráfico diário. E aí, o que acontece? Quando chegar aqui, ó, e romper a média de 200, o nível de desespero do mercado já vai estar lá em cima. Tá? O VIX já vai ter rompido a média de 200 dele. E o pânico vai estar instalado. Ok? Então é isso, só para fechar. Vamos falar aqui rapidamente do nosso curso aqui de Introdução ao Mercado Financeiro, que é gratuito. E eu não sei se foi a Udemy, quem foi que fez uma propaganda aí, tá? Do meu curso. E eu tinha, sei lá, 30 alunos, 40 alunos. Em 3 dias foi para 169 alunos, tá? 169 alunos, é coisa absurda. Então, fica aí, se você não quer, junte-se a nós, tá? Que eu tenho a possibilidade de mandar e-mails, tá? Eu mando comunicados pela plataforma, e aí eu mando para quem se inscreve no curso. Aí eu mando promoções, eu mando também conteúdos, então se inscreve lá, que a coisa tá boa. O nosso curso, Fundamentos de Análise Técnica, também voltou a estar em promoção, R$ 24,90, se quiser, também está à disposição. E a nossa assinatura por R$ 49,90, você tem acesso à revista, às planilhas de setups, masterclasses, estudos do Ibovespa e também do índice Small Caps, curso de análise técnica, curso de operar supertendência que está vindo agora, um curso de opções, acesso ao nosso grupo e canal também no Telegram. Tá? Então assim, R$ 49,90 está barato, melzinho na chupeta, para te ajudar, te orientar aí, ó, dentro aí de tudo isso. Eu vou começar a falar muito sobre gestão de risco e eu vou compartilhar também o que eu considero aí o portfólio do caos, tá? Diante de toda essa queda aí e tal, quais são os ativos que você tem que ficar posicionado. Para você que ficou até agora nesse vídeo, eu já adianto. Criptomoedas, diversificação, não é você comprar tudo em Bitcoin. Bitcoin tá caro, tá? Criptomoedas e ouro. São 2 ativos aí, criptomoedas e ouro. Fica a dica, ok? Então, um abraço a todos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se Deus quiser, até amanhã.